O novo império, localizado no Antigo Egito, foi a civilização do Antigo Oriente, próximo do norte da África, concentrado ao curso inferior do rio Nilo. O início do novo império foi no período de formação de um império militarista. Foi nesse período histórico que os hebreus, liberados por Moisés, fugiram do Egito. Esse fato, que é relatado no Antigo Testamento da Bíblia, ocorreu por volta de 1250 a.C., teve início com a expulsão dos Ixos durante o reinado do faraó Amoses. Um dos mais conhecidos faraós da 18ª dinastia, Amenófis IV, implementou uma mudança na história do Egito. Inicialmente, ele mudou seu nome para Akhenaton e construiu uma cidade com seu nome, onde transferiu a capital do império. Akhenaton fez sua nova religião baseada no deus único Aton, para substituir o politeísmo que havia no Egito, causando assim a descontentação da população. Após a morte de Akhenaton, seu irmão Smenkhar reinou em seu lugar, mas teve pouco tempo como monarca, e em seguida entrou em seu lugar um dos mais populares faraós atualmente, o faraó Tutankhamon. A 19ª dinastia teve início com Ramsés I, que em pouco tempo passou o trono para Seti, que ordenou a criação do Templo de Ápidos. Ramsés II, filho de Seti, assumiu o trono deixado pelo pai. Ramsés II ficou mais de 70 anos no poder, e durante esses mais de 70 anos ele promoveu diversas conquistas militares. Após Ramsés II, veio uma série de reinados curtos, liderados por faraós chamados Ramsés. Quando Ramsés XI morreu, os sacerdotes tomaram o poder no Egito através de Erior, e mais uma vez o império foi dividido em Alto e Baixo Egito. O rio Nilo é o maior do mundo em termos de extensão territorial. Localizado no continente africano, esse rio é de extrema importância para toda a sociedade que o rodeia, sendo item essencial para entendermos o desenvolvimento de civilizações milenares, como a egípcia. O Nilo passa por 10 países africanos, até desaguar no mar Mediterrâneo, por meio de sua foz no Egito. Seu tamanho contribui diretamente para que faça parte da principal bacia hidrográfica do continente, o que faz dele algo impressionante. O clima árido e seco do Egito torna a sua ocupação um grande desafio, mas graças ao rio e às suas cheias fertilizantes, o desenvolvimento egípcio conheceu tempos de glória, riqueza e magnitude. Heródoto, grego conhecido como pai da história, denominou o Egito como uma dádiva do Nilo, em alusão à importância desse rio para o crescimento e consolidação dos egípcios enquanto sociedade imperial. O novo império do Antigo Egito foi uma era de ouro da arquitetura e da arte. Uma variedade de fatores combinados tornaram o novo reino uma das culturas mais criativas do mundo antigo. O império que os faraós expandiram através da diplomacia, comércio e guerra trouxe ao Egito séculos de estabilidade política e prosperidade. Dinheiro despejado do Egito e de suas terras estrangeiras, particularmente Núbia, lá das mais ricas minas de ouro do mundo antigo. Muito desse dinheiro foi usado pelos faraós para agradecer aos deuses que os ajudaram em seu sucesso. O comissionamento de magníficos edifícios e estátuas, obeliscos e templos deu aos faraós a oportunidade de mostrar sua riqueza e generosidade ao seu próprio povo. Os faraós também controlavam notícias por meio de entalhes nas paredes do templo, uma forma inicial de propaganda. Faraós, particularmente Hatshepsut e Ramsés II, usaram esse poder de informação em toda a sua capacidade para legitimar seu próprio reinado e reescrever fracassos em sucessos gloriosos. O deus que mais se beneficiava de todo o trabalho da construção era Amenra, o chefe dos deuses. Seu templo, em Karnak, foi ampliado repetidamente. Isso foi feito principalmente por Ramsés II, que acrescentou 134 colunas maciças em forma de papiros, pesando mais de 100 toneladas cada. Os templos foram uma das principais inovações arquitetônicas do Novo Reino. Eles eram os edifícios mais importantes do Antigo Egito. Cidades como Amarna foram construídas em torno de um templo central, com estradas irradiando para fora. A outra grande mudança foi a mudança das pirâmides para os túmulos esculpidos na face da rocha, uma tendência iniciada por Amenhotep I,
por volta de 1500 a.C. Outros faraós seguiram o exemplo, construindo seu túmulo, que ficou conhecido como o Vale dos Reis, com outros vales usados por rainhas e príncipes. Os túmulos foram primorosamente decorados com belas pinturas ou relevos esculpidos de textos religiosos que ajudariam os mortos a navegar com sucesso para a vida após a morte. Outros túmulos continham imagens idealizadas da vida cotidiana que representavam as esperanças de uma pessoa para o paraíso na vida após a morte. A antiga religião egípcia foi a combinação de mitos, crenças e práticas religiosas no Egito Antigo. Essa combinação era extremamente importante na vida dos egípcios por influenciá-los em diversos aspectos. Religião politeísta, ou seja, esse conjunto de crenças era composto por vários deuses, entre os quais destacavam-se Ra, Osíris, Ísis e Horus. A crença religiosa dos egípcios baseava-se em um princípio conhecido como Met, que representava uma ideia de harmonia. Assim, para evitar que o caos fosse instalado no universo, cada pessoa deveria fazer sua parte para manter essa harmonia. Do Egito Antigo, no início, era um povo quieto e calmo. Portanto, eles não precisavam de nenhum exército ou arma para se defender. Eles não tinham um exército permanente. À medida que o império crescia e tinha cada vez mais poder, era necessário expandir e conquistar novos territórios. Por isso, tiveram que recrutar um exército fixo e treinado, que estivesse disponível para qualquer batalha. As coisas mudaram com o início do novo reino. A era de Tutankhamon, Ramsés e etc. O Egito tornou-se então uma das superpotências da época e lutou pela supremacia no Mediterrâneo Oriental, com os hititas, os mitânios e outros impérios poderosos. Algumas grandes batalhas foram travadas no novo império do Egito Antigo, todas elas com suas peculiaridades e curiosidades, que faziam com que cada batalha fosse única. Algumas dessas batalhas foram a Batalha de Pelúsio, que foi o primeiro conflito entre o Império Aquêmenida e o Egito. Seu principal resultado foi a transferência do trono do faraó para Cambises II, do Império Aquêmenida, marcando o início do primeiro período persa no Egito. Ocorreu em Pelúsio, no Egito, em 525 a.C. Uma lenda diz que, nessa luta, Cambises conquistou Pelúsio com uma estratégia um tanto quanto diferenciada. Os egípcios, como de conhecimento geral, adoravam certos animais. Um deles era o gato, e eles não teriam coragem de machucá-los. Cambises, sabendo disso, ordenou que seus homens lançassem gatos em direção aos egípcios. Os egípcios não atirariam suas flechas com medo de ferir os animais. E assim, a cidade foi tomada. A Batalha de Kadesh, cidade localizada no atual Líbano, envolvendo os exércitos egípcios e hititas, ocorreu por volta do ano de 1274 a.C. e, possivelmente, representou o motivo para a assinatura do primeiro Tratado Internacional de Paz, realizado entre duas nações adversárias. O conhecimento dessa batalha e do acordo entre hititas e egípcios foi possível graças aos registros feitos sobre eles no templos feitos em homenagem a Ramsés, evidenciando a importância da arqueologia no conhecimento do passado da humanidade. E, por último, a Batalha do Delta, no qual foi uma batalha marítima entre o Antigo Egito e os povos do mar, cerca de 1175 a.C., quando o faraó egípcio Ramsés III repeliu uma invasão de seu território. O conflito ocorreu em algum lugar nas margens do delta do Nilo Oriental e, em parte, nas fronteiras do Império Egípcio na Síria, embora seus locais precisos sejam desconhecidos. Este grande conflito é registrado nas paredes do templo mortuário do faraó Ramsés III em Medinet Habu. Os egípcios não conheciam o dinheiro, por isso eles compravam e vendiam através de trocas. Essa atividade atingiu seu apogeu no novo império, quando se intensificaram os contatos comerciais com ele de Creta, Palestina, Fenícia e Síria. A economia egípcia era baseada principalmente na agricultura que era realizada nas margens do fértil Nilo. Os egípcios também praticavam o comércio de mercadorias e artesanato. No que diz respeito à pirâmide social do Egito, devemos saber que havia principalmente 5 propriedades. A primeira, e a mais importante, era a do faraó, que ele era o governador, ele tinha todo o poder. A segunda era a nobreza e sacerdotes, compunham o corpo de conselheiros do faraó. Em outras palavras, eles eram membros de sua corte, eles tinham privilégios sobre os outros. A terceira eram os escribas, soldados e oficiais. Tiveram um papel muito relevante durante essa fase da história.
Eles tinham uma posição privilegiada, embora menos que seus antecessores. A quarta eram as pessoas comuns. Eram compostas por camponeses, artesãos e bem como todos os cidadãos livres que viviam no território. E a quinta eram os escravos, que eram o extrato social mais baixo. Eles não tinham direitos e estavam a serviço do faraó. Foram utilizados na construção de pirâmides e monumentos.